Nós vamos conversar agora com o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PMDB. Deputado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Prazer revê-lo. Fique à vontade. Um prazer Deputado, enorme. A gente começa falando sobre a iniciativa que o senhor tem de fazer a convocação da Força Nacional de Segurança a Mato Grosso. O que precisa? É só o governo que pode fazer essa convocação? A Assembleia sozinha não dá para fazer? Isso não dá. A Assembleia tem ali o poder político como caixa de ressonância da população, da sociedade. E é o que estamos tentando fazer. Mas pela lei, a lei que criou a Força Nacional de Segurança como uma força auxiliar dos estados, ela exige que a força só virá para o estado se houver uma requisição, um pedido oficial do governador do estado. Se o governador entender que a situação não merece uma ação mais efetiva ou que a situação está sob controle do que diz respeito à violência ou à segurança pública, a Força Nacional não virá, porque ela precisa necessariamente de um pedido oficial do governador do estado. Você já fez consulta para saber quantos homens seriam necessários para ajudar a Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças de segurança de uma forma geral, caso esse pedido seja feito? Pela lei, uma vez solicitada, eu tenho demonstrado aí que dados oficiais da própria Polícia Judiciária Civil demonstram que a violência cresce a passos largos, especialmente em Cuiabá e Várzea Grande, assustando e aterrorizando a população. Então, e pela lei, quando o governador solicita essa força auxiliar para deter, avançar em cima da bandidagem, da criminalidade, decretando tolerância zero à violência, é marcado, o ministro da Justiça autoriza e é marcada uma reunião entre o ministro da Justiça e o governador do estado com a Força Nacional, com o chefe da Força Nacional de Segurança e a Força de Segurança Local. E a estratégia de ação é feita de comum acordo, orientada pelo governador do estado, ele que determina como ele quer a atuação, e é orientada entre a Força Nacional de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnica, se for o caso. Então, aquela história de que é um desprestígio a Polícia Militar ou Civil, a vinda da Força Nacional de Segurança, não tem nenhuma razão de ser. Primeiro porque eu rendo minhas homenagens aos nossos heróis aí, que são os nossos policiais civis e militares, mas que também não estão conseguindo com a estrutura, a estrutura que tem, a estrutura limitada que tem. Policiais ainda. Isso, a estrutura limitada de pessoal e de equipamento que tem, eles não conseguem fazer frente à bandidagem cada vez mais equipada e armada. Então, é necessário a vinda dessa Força Nacional. Agora, toda a estratégia de pessoal, o plano estratégico de ação e a forma como vai atuar, ela passa pelo crivo e pela autorização do governador do estado. O tempo de atuação também passa por essa Também, aí reunião. o tempo é de comum acordo. Goiânia, por exemplo, a violência aumentou muito na região metropolitana de Goiânia, eles começaram lá com 4 meses, estão a 6 e vai a 8 ou 10 meses. Inclusive, o curioso é que em Goiânia eles vão fazer mais uma prorrogação da presença da Força Nacional de Segurança, vão autorizar a pedido da Polícia Civil e Militar local, que fizeram um trabalho em parceria, um trabalho consensual, como diz a lei. Até porque a Força Nacional de Segurança tem os membros originários de diversos estados da Polícia Militar, da Polícia Civil. Exatamente. A Força Nacional de Segurança é isso. São os melhores quadros da Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica dos estados, que são treinados e qualificados nos grandes centros de ponta do Brasil e do exterior. E a única amarração na lei é quem é de Mato Grosso, por exemplo. Se a operação foi em Mato Grosso, eles não vêm para o seu estado de origem. Eles só podem atuar em outros estados. Você já conversou, além do secretário de Segurança, que já houve notadamente o esforço desse diálogo, também com os comandantes, no caso da Polícia Militar, o diretor-geral da Polícia Civil? Qual que é o posicionamento dessas entidades? Eu vou até, inclusive, numa conversa, após esse episódio com o deputado Taborelli, eu combinei com ele uma agenda, tanto com o comandante-geral da Polícia Militar, como com o delegado-geral da Polícia Civil, primeiro para mostrar a nossa tese, a nossa defesa, que ela apenas venha a somar. Eu quero é que a Força Nacional de Segurança venha para cá para somar a Polícia Militar e a Polícia Civil e faça um choque de ordem, determine um choque de ordem, uma tolerância zero à bandidagem e mostre a presença do Estado institucional. Nós não podemos perder a guerra para o poder paralelo da violência, da criminalidade ou do narcotráfico. O Estado não pode ficar à mercê, a sociedade.
O cidadão de bem, as famílias de bem, não podem ficar à mercê dessa onda de violência que cresce a cada dia que passa. Então nós vamos conversar, acompanhado do deputado Tamborelli, que era contra, e com esse último episódio, esse incidente, esse acidente, né, que ocorreu com ele, ele passou a ser um defensor da convocação da Força Nacional de Segurança, porque sentiu na pele dessa vez o que a população está sentindo aí diariamente. Mudando de assunto, deputado, com relação à eleição da mesa diretora. O senhor não esconde de ninguém que deseja disputar a eleição da presidência. Eu estive aqui na semana retrasada com o deputado Oscar Bezerra e ele disse ao vivo aqui que ele era um dos defensores da sua candidatura, que não era mais. Porém, as informações de bastidores dizem nos corredores da Assembleia que ele mudou de ideia. Como que está hoje a relação? Como é que está sendo feita essa construção da sua candidatura, deputado? Não, o Oscar que me lançou. E ele disse isso aqui, inclusive, ao vivo. Ele que me lançou e é meu amigo pessoal. Eu sou amigo da esposa dele, que foi minha colega deputada. Eu gosto muito do Oscar e eu entendo esse momento. A política tem muito disso, até em virtude de momentos de tensão os debates todos os debates travados, especialmente em relação à RGA, sim, que eu fui um árduo defensor do direito dos servidores públicos. Então isso acabaram potencializando, porque o Oscar sabe do respeito que tenho por ele, por todos os deputados e pelo parlamento. Então ele, como filho pródigo, aliás, ele nem saiu. Ele nem saiu ainda, mas se tivesse saído, ele voltaria como um filho pródigo e seria muito bem aceito, porque ele que formou este grupo, ele que lançou este grupo. Eu nunca me lancei candidato. Qual é esse grupo, deputado? Eu fui lançado por um grupo expressivo de deputados, que tem da base aliada do governo, da base de oposição, que tem deputados independentes que querem uma identidade clara do parlamento, ou seja, um parlamento mais próximo da sociedade, um parlamento que fortaleça suas relações institucionais com poderes e instituição, mas não com harmonia, mas não abra mão da sua independência. Um parlamento que seja protagonista de uma agenda política positiva para o Estado de Mato Grosso. Um parlamento que dignifique a representatividade, fortaleça a representatividade do mandato parlamentar, aproximando-o cada vez mais do cidadão comum, da sociedade. Enfim, um parlamento transparente, um parlamento que respeita a democracia e um parlamento que seja independente de corpo e alma, porque quem ganha com isso é a sociedade. Agora, deputado, o deputado Guilherme Maluf, atual presidente, disse que será candidato. Também tem a candidatura do deputado Botelho. Também a sua. São 3 candidatos. Uma Assembleia que estava acostumada à eleição chapa única. Não é muito candidato? Não é muita democracia na Assembleia, deputado? Como é que o senhor avalia esses nomes? E na reta final, vai ter a aproximação desses grupos? Igor, são bons nomes, entendeu? Todos os 24 deputados têm condições de assumir qualquer cargo na mesa, certo? Então, o que eu digo sobre o temor da eleição é que eu não vejo porquê. Tudo dentro... A Assembleia é a casa da democracia. E a base da democracia, a dimensão da democracia é o voto, é a escolha livre. Tudo ali dentro se vota, tudo na Assembleia se decide através do voto. Desde uma comissão permanente, a uma CPI, a votação de um projeto de lei, a um parecer de um projeto, a um requerimento, tudo no parlamento, a alma do procedimento, do processo legislativo é o voto. Por que a escolha do dirigente do poder legislativo não vai ser eleito através do voto? Se puder ter um consenso, ótimo. Não sou contra o consenso é sempre bom. Mas esse consenso é sempre com o senhor na cabeça de chapa ou o senhor pode mudar de ideia? Não, mas se vier uma disputa, entendeu? Não tem nenhum problema. Eu acho que é salutar para o poder uma disputa que não tenha baixaria e que não tenha chute na canela, mas sim propostas para o poder legislativo. O grupo me lançou candidato a presidente. Qualquer decisão diferente disso, eu submeto ao grupo. Eu sou um deputado que tenho o aval de 9 outros colegas, certo? Para poder construir uma candidatura que eu já te falei agora há pouco, os alicerces delas, as propostas, a proposição dela, o que essa candidatura significa, e qualquer mudança de rumo depende da decisão e do aval dos colegas. Ainda falando sobre a eleição, mas agora para a Prefeitura de Cuiabá. O senhor está no PMDB, o PMDB trabalha o nome do deputado Valtenir. As mídias sociais mostram uma certa rejeição atual a esse nome, devido ao posicionamento dele com relação à votação do impeachment na Câmara da presidente Dilma Rousseff. E alguns membros do PMDB têm dito à imprensa,
talvez não de forma oficial, que preferem o nome do senhor, devido principalmente ao desempenho que o senhor teve agora com relação aos debates da RGA. Como é que o senhor se sente tendo o seu nome lançado por um determinado grupo, e isso pode proceder e o seu nome está disputando a eleição à Prefeitura de Cuiabá este ano? Olha, Igor, antes um pássaro na mão do que dois voando. Então, eu tenho que decidir. Eu sou candidato a presidente da Assembleia ou candidato a prefeito de Cuiabá. Mas, brincadeiras à parte, eu sou candidato a presidente da Assembleia Legislativa, lançado por esse grupo que eu te falei. Me preparei para isso, temos discutido muito isso, estou muito preocupado com a imagem do parlamento, com a importância do parlamento para a sociedade, para o Estado de Mato Grosso, e fico lisonjeado em ver meu nome sendo lembrado, sendo elogiado, sendo colocado como referência, principalmente na atual legislatura. Mas foi lançada a candidatura do deputado Valtenir, e ele já vem andando muito todos os bairros e ruas e bairros de Cuiabá, e com certeza ele irá superar os percalços aí que algumas posições políticas suas ocasionaram. Então vamos dar esse voto de confiança. Eu até tenho dito que eu acho que o deputado Valtenir tem que enfrentar com realidade, sem tapar o sol com a peneira, essa situação delicada que ele ficou em relação à eleição, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Entretanto, o que eu pondero é que eu não acho justo você julgar 3 mandatos de deputado federal, 1 mandato de vereador de Cuiabá, certo? Com você colocar como parâmetro de julgamento por apenas 1 voto. Então, eu acho que ele deveria, mas que ele tem que reconhecer que há um elo perdido entre ele e a sociedade, e ele tem condições pela sua vida pública, pela sua disposição de trabalho, pelo seu pique, certo? Pela sua inteligência, ele tem condições de enfrentar cara a cara a população e passar isso ali. Uma última pergunta: com a nova legislação eleitoral, o senhor, como operador de direito, sabe que agora só pessoa física pode doar, e as doações do fundo partidário serão muito importantes. O deputado Valtenir, do mesmo partido do senhor, do PMDB, que é o mesmo partido do presidente Michel Temer. Isso. Né? Como é que vai ficar esse relacionamento dele, que votou contra o Michel Temer, vamos entender assim, para arrecadar dinheiro do PMDB nacional para uma campanha onde a doação do partido vai ser muito importante? Haja articulação, né? Santo Carlos Bezerra que deve resolver isso aí. Você vê com facilidade? Haja articulação, não tem que haver uma articulação. O Valtenir, ele arredondando, ele teve o aval da Executiva Regional para construir a sua candidatura. Então, ele deve arredondar, trabalhar diuturnamente para arredondar e estimular os candidatos a vereadores do partido e buscar capitanear um bom arco de alianças para representar essa proposta, esse projeto que queremos para Cuiabá dos 300 anos. E acho que ele está buscando isso, está construindo isso muito bem. Vamos dar esse voto de confiança e acompanhar todo o desenrolar até a convenção partidária. Tá certo. Deputado, sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado pela atenção. Igor, prazer enorme. Parabéns pelo programa Muito Passando obrigado. Ali. Tá certo. Conversando com o deputado Emanuel Pinheiro, nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Não saia daí.